Oi, pessoal! Trago para vocês hoje a nossa aula sobre as partes de um vegetal. Essas minhas explicações são voltadas para o nível de formação para alunos do ensino fundamental, 7º ano, ok? Bem, uma raiz será caracterizada pelas seguintes partes. Uma região onde promove o crescimento contínuo dessa raiz, onde eu vou encontrar uma grande quantidade de células que vão estar sempre se dividindo, que é a zona meristemática. O que tem nessa zona meristemática? Existem células que estão se dividindo sem nenhum tipo de diferenciação, ou seja, essas células ainda não vão formar tecidos especializados, são apenas células que estão em constante divisão. Só que como são células sensíveis, essa região apical da raiz, ela é protegida por um tecido, que é a chamada coifa. Já na região acima desse ponto de grande multiplicação celular, é a zona de alongamento. O que acontece aqui? Apenas o crescimento dessas células. Por isso que também é conhecida como zona de crescimento ou região de crescimento. Acima dessa região de crescimento, ocorre então o surgimento dos pelos absorventes, que caracteriza uma região chamada de zona ou região pilífera. É nessa localidade que o vegetal consegue, então, absorver a água e os sais minerais. Já na parte posterior à zona pilífera, nós temos, então, a zona de ramificação. É nessa localidade que o vegetal desenvolve, então, as raízes laterais, o que permite a eles o aproveitamento da água e sais minerais de toda a extensão lateral no solo onde o vegetal se encontra. Bem, vamos detalhar um pouquinho agora o que eu vou encontrar em uma análise, tanto na região meristemática quanto na zona pilífera. Bem, olhem só o que nós vamos encontrar na região de maior desenvolvimento do vegetal, onde eles estão crescendo, que é essa região toda aqui, olha. Aqui é onde eu tenho essas células que estão se dividindo, são as células meristemáticas. E estão vendo essas células que estão aqui? Elas que são as células da coifa, tá? Tá vendo que aqui eu já tenho alguns nomes diferenciados? Significa que é nessa região que eu já tenho a diferenciação dessas células aqui. E já caracterizam pra gente as regiões de alongamento ou crescimento, ok? Vamos então identificar o que acontece de diferenciação das células na região pilífera. Olhem só. Se nós ampliarmos a região da zona pilífera, o que nós vamos observar é o seguinte: células da epiderme, da raiz, elas formam pequenos prolongamentos, e esses prolongamentos são os chamados pelos absorventes. A água, para entrar nos vegetais, para ela absorver, ela pode ter dois caminhos. Ou a água entra pelos pelos absorventes, ou ela entra justamente passando por entre essas células. Mas, de qualquer forma, tanto entrando pelos pelos absorventes, quando entre as células, ela consegue atingir os vasos de transporte de água e sais minerais, que são os vasos xilemáticos, ok? Vamos agora conhecer um pouquinho sobre os tipos de raízes. Bem, nós temos praticamente 4 tipos de raízes, cada qual desempenhando uma função importante para a planta. Esse primeiro tipo de raiz é chamada de raiz tuberosa. É uma raiz adaptada para armazenamento de nutrientes para a própria planta, ok? Nós podemos encontrar plantas em que todas as suas raízes vão se desenvolver, formando raízes tuberosas, ou algumas dessas raízes formam essa raiz tuberosa, como neste exemplo aqui. O próximo tipo de raiz é essa daqui, ó. São as chamadas raízes aéreas. São raízes que não ficam enterradas no solo, por isso são chamadas de raízes aéreas. Um representante muito comum que apresenta esse tipo de raiz são as orquídeas e também as bromélias, que crescem sob o tronco das árvores. O próximo tipo de raiz são essas daqui, tá vendo? São raízes bem diferentes. São as chamadas raízes respiratórias, comum para plantas que vivem em regiões alagadiças, como ocorre nas regiões de mangue. A raiz é uma parte do vegetal que também respira, e se ela ficar em um lugar totalmente alagado, a planta pode morrer afogada.
Assim, uma das estratégias que ela tem para sobreviver nessas regiões onde ocorre a subida e descida da maré é o desenvolvimento dessas raízes respiratórias. O último tipo de raiz é a conhecida como a raiz sugadora, que é essa daqui. Esse tipo de vegetal, chamado cipó-chumbo, desenvolveu ao longo da evolução uma adaptação para roubar os nutrientes de outras plantas, já que eles mesmos perderam seus cloroplastos. Assim, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Desta forma, eles se emprenham, nas plantas, nos caules dos outros vegetais e dali retiram, então, todos os nutrientes que são necessários para a sua vida. Ok? Então, recapitulando, nós temos 4 tipos de raízes, que são as raízes do tipo sugadora, que sugam os nutrientes de outros vegetais, as raízes do tipo respiratórias, também chamados de pneumatóforos, as raízes, que são as raízes aéreas, que são raízes expostas, não estão enterrados no solo, e por último, as raízes que guardam nutrientes, que são as raízes do tipo tuberosa. Ok? Espero que vocês tenham entendido e caso tenha algum tipo de dúvida, deixa a sua perguntinha lá, tá bom? Bons estudos e dedicação sempre. Até mais!